Meu nome é Danny e hoje eu vou contar como acabei com o sonho do meu pai para tentar realizar o meu. Meu pai é um militar. Isso praticamente definiu o rumo das nossas vidas. Nós já moramos em todas as partes dos Estados Unidos. Nova York, Texas, Alasca, Califórnia. Pode escolher. É difícil fazer amizades mais próximas vivendo assim, mas tudo bem. Eu também tenho um irmão e uma irmã mais novos, então não estou totalmente sozinho. Nossos pais são rígidos, principalmente o meu pai. Ele disse que nos transformaria em homens de verdade. Não sei como minha irmã iria se encaixar nesse conceito, mas isso não o impediu de tentar. Para fazer isso, ele aplicou parâmetros militares na educação dos filhos. Se nos comportássemos mal, éramos punidos como soldados de verdade. Geralmente eram coisas como flexões, correr em círculos ao redor da casa e, o pior de tudo, limpezas. Digamos que depois das provas da escola, nosso banheiro ficava brilhando durante semanas. Mas não pense que meu pai é um tirano louco ou algo do tipo. Ele apenas é justo, honesto, corajoso, forte e... eu poderia elogiá-lo o dia inteiro. Ele também dá o exemplo. Quando ele estraga, arruma. Tipo, teve uma vez que saímos para acampar e ele esqueceu de levar as barracas. Aí passamos a noite na chuva. Quer dizer, ainda assim foi ótimo. Aprendemos a montar um abrigo usando coisas da natureza, mas na semana seguinte ele fez todas as tarefas domésticas no nosso lugar. Então, não é de estranhar o fato de eu sempre ter desejado ser um soldado como meu pai. Ele me apoiou e me ensinou a segurar armas, não as de verdade, claro, a sobreviver em uma floresta, a prestar alguns primeiros socorros e até alguns truques de luta. Depois da oitava série, eu teria que ir para a escola militar no Novo México. Minha mãe era contra, por ser em outro estado, e eu ficaria muito longe da minha família pela primeira vez. Mas eu estava determinado a fazer isso. Então, enquanto meu pai estava em um destacamento, eu fui aceito na escola militar. E me senti nas nuvens. Eu mal podia esperar meu pai voltar para contar a boa notícia pessoalmente. Eu sabia que ficaria muito orgulhoso de mim. Algumas semanas depois, recebemos a notícia de que meu pai estava seriamente ferido. Não quero entrar em detalhes, mas a coisa foi tão séria que ele foi até mandado de volta antes da data prevista. Minha mente foi invadida de pensamentos e lembranças. Eu sabia que alguns soldados não voltavam para casa. A senhora Hale, por exemplo, tinha perdido o marido e a mãe dos meus amigos tinha voltado de uma missão com uma ferida de tiro. Mas isso sempre tinha acontecido com outra pessoa, não com a nossa família, não com o meu pai. De repente, tudo ficou tão real que deixou de ser interessante. Eu não queria admitir nem para mim mesmo, mas estava com medo. Se o meu pai poderia se ferir lá, então eu também poderia. Comecei a pensar no que teria acontecido se fosse eu no lugar dele. E se eu recebesse um tiro ou morresse? Alguém teria que comunicar à minha mãe que eu não voltaria mais para casa. Quando meu pai finalmente voltou, ele ficou no hospital militar. Nós sempre o visitávamos até chegar num ponto em que comecei a ficar entediado lá. Eu tentava conversar com a equipe médica, mas aquilo não funcionou. Eles eram legais, mas a paciência deles tinha limite. Então eu praticamente era enxotado por todo mundo. Menos por uma pessoa, a Jane. Ela era enfermeira e não tinha muito tempo para mim, mas me tolerava o suficiente para responder algumas das minhas perguntas bobas sobre o estado de saúde do meu pai. Ela até me deu todos esses conflitos sobre tratamento de fisioterapia e outras coisas médicas. Eu gostei daquilo e comecei a pesquisar mais sobre o assunto na internet. Em parte, só para impressionar meu pai. E talvez a Jane, porém, mais o meu pai. Enfim, o tempo passou, meu pai estava melhorando aos poucos e eu estava ficando cada vez mais interessado em medicina e menos interessado em ingressar na escola militar. O único problema era contar isso para ele. Então, reuni toda a coragem que tinha e disse para ele que eu não tinha mais certeza se queria me tornar um militar e me mudar para outro estado para estudar em uma escola militar. Depois, nem tive tempo de dizer mais nada, pois ele me interrompeu. Ele disse que eu não poderia jogar tudo para o alto e desistir de uma coisa que eu sempre quis fazer, que eu mudaria de ideia logo logo e que me arrependeria. Você já foi aceito, então você vai. Ponto final. Eu entrei em pânico e sabia que precisava fazer ele mudar de ideia. Então comecei a discursar sobre o quão assustado e preocupado estava com ele. Eu disse que antes não tinha noção do quão perigosa essa profissão era e que eu não queria fazer isso, que sempre fui o que ele queria que eu fosse e nunca tinha reclamado. Mas agora eu precisava de tempo para decidir o que eu queria fazer com a minha vida. Não importa qual será a minha profissão. O que importa mesmo é o tipo de pessoa que eu vou ser, certo?
Meus gritos pareceram funcionar, pois ele parecia estar bem chateado e até de coração partido. Me pediu desculpas e disse que estava orgulhoso de mim por eu ter defendido o que acreditava. Falou que era normal eu sentir medo e que pararia de me forçar a seguir essa carreira. Continuou dizendo que sentia muito por ter feito a gente se preocupar. Chegou um ponto em que ele teve que me acalmar, pois comecei a chorar. Depois de tudo isso, ele ainda me pediu para pensar com mais calma sobre a escola militar, mas prometeu aceitar qualquer decisão que eu tomasse. Então, no fim das contas, nós ficamos bem, embora eu tenha certeza de que ele não desistiu do sonho de me ver trabalhando como militar. Não me forçou mais a seguir essa profissão. Agora, está me ajudando a descobrir se eu posso trabalhar como voluntário no hospital onde ele está ficando. Você também é filho de militar? Os seus pais já planejaram seu futuro para você? Compartilhe suas histórias nos comentários, se seus pais são assim. Curta e inscreva-se no nosso canal se você tiver gostado da minha história.